queridos, a gente tem recebido tantas palavras, a gente está nesse contexto de reconstruir as muralhas de Jerusalém, e os muros sendo construídos, as portas sendo restauradas, e a gente entende que cada uma dessas portas tem um significado físico na cidade, de proteção, de entrada de alimento, de saída, da entrada da porta do cordeiro, por onde passa a porta da ovelha, por onde passa o Cordeiro Santo de Deus, que é aí onde tudo começa. Mas também tem uma porta que a gente vai estar falando hoje, que ela é a porta do monturo. A porta do monturo representa a porta do lixo. Por essa porta eram retirados todos os lixos da cidade. E esses lixos eram retirados e levados para o Vale do Inom. E lá eram incinerados, eram queimados. Quando eu li o tema dessa mensagem, eu falei, meu Deus do céu, lixo, lixo. Como nós juntamos lixo nas nossas vidas. E como o Jerusalém representa a nossa vida espiritual, eu comecei a sondar o meu coração e ver quanto de lixo eu adquiri nessa minha caminhada, e quanto eu tenho adquirido, e quanto de lixo eu tenho dentro de mim, e esses lixos simplesmente me impedem de caminhar, de fluir completamente na presença do Senhor. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o lixo que tem que ser removido. Só que para eu remover esse lixo, eu preciso restaurar a porta do monturo, restaurar a porta do lixo e colocar esse lixo para fora. O nosso versículo base está em Neemias 3,14. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e a levantou as portas com suas fechaduras e ferrolhos. Quando meditando nessa palavra, eu lembrei que quase um ano atrás, eu aluguei um warehouse e ia montar ali uma oficina. Ia montar uma oficina de marcenaria para ter uma parte de suporte. E, por algum motivo, os meus trabalhos mudaram completamente e eu fui fazer a instalação, não precisei da marcenaria. Daí eu tinha um espaço vazio. E, de repente, eu fui lá, coloquei uma coisa, minha esposa foi lá, colocou um sofá. Aí um amigo, você tem um espaço ali, dá para guardar? Dá. E fui colocando, fui adquirindo coisas que talvez tenham utilidade um dia, mas, por enquanto, eles são só empecilhos. Daí Deus começou a ministrar no meu coração, assim é sua vida também, Márcio. Muitas vezes, você vem com lixos do passado que você vem carregando na sua vida, e esses lixos te impedem de fluir na minha presença. E eu vou confessar para vocês que, voltando para o warehouse, estou tendo dificuldade de tirar todos aqueles lixos. Dá trabalho. A gente adquire numa facilidade, mas quando a gente quer usar o espaço para alguma coisa útil, que vai render alguma coisa, eu tenho que tirar o lixo. Isso custa dinheiro, isso custa tempo, e da mesma forma na nossa vida espiritual. Antes de Jesus, nós viemos adquirindo informações, conceitos, nem tudo está errado, mas muito é simplesmente lixo, e tem dentro da gente. Eu me vejo com ações ou reações por causa de informações do passado, de lixo que eu adquiri, lixos que a gente adquiriu em relacionamentos anteriores, em relacionamento com pai, em relacionamento com mãe, nas escolas, a gente recebe muita informação. E junto com essas informações, a gente vem fazendo votos secretos. Pisaram em mim na escola, nunca mais ninguém pisa em mim. Esse professor foi ruim comigo, ninguém nunca mais vai ser ruim comigo. A gente adota isso como conceito, a gente vem para o reino da luz e continua tendo atitudes das trevas, porque nós precisamos restaurar essa porta e aprender a gerenciar essa porta. Amém? E quando eu comecei a entender um pouco mais sobre essa porta e orar e conversar com o Senhor, eu confesso que foi um borbulhar, meu coração começou a explodir. Falei, nossa, tem mais essa porta, né? Já passei pela porta das ovelhas, restauramos a porta velha sem mover os marcos antigos, tratamos com a porta dos peixes, que é quando a gente sai para começar a evangelizar e falar do amor de Cristo e falar aquilo que Ele já fez para as nossas vidas. Semana passada nós fomos ministrados pela porta do vale, que todos nós vamos passar pela essa porta do vale, e que
que tem umas características interessantes. A primeira dela é o Val de Jaboque. Naquele lugar, a gente tem o nosso nome transformado e um toque do Senhor nas nossas vidas. E esse toque é suficiente para mudar o nosso nome, mudar a nossa identidade. E a partir daí, saiu uma grande nação, né? Jacó foi transformado e virou Israel. E nós somos o Israel de Deus hoje. Jerusalém representa o lugar onde fica a presença de Deus. E nós podemos falar que nossas vidas são como se fosse Jerusalém. Nós temos que restaurar todas as portas. Cada uma dessas portas tem um significado espiritual. E em nome de Jesus, nós já tomamos posse de todos os significados espirituais dessas portas. E nós vamos restaurar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? E como exemplo, eu peguei a vida de Paulo. E Paulo, no passado, quem ele era, né? Paulo era um perseguidor da igreja, um fariseu, judeu, e ele fazia aquilo com certeza. Ele fazia aquilo com convicção. Ele agia e perseguia. Ele estava envolvido na morte de Estevão também, né? Porque junto com os outros fariseus, eles iam caminhando e perseguindo aqueles que falavam do nome de Jesus. E eu quero tratar sobre a restauração dessa porta em 3 aspectos. Restaurando a porta do lixo em relação ao nosso passado, restaurando a porta do lixo em relação ao nosso presente e restaurando a porta do lixo e gerenciando essa porta de forma que no futuro a gente não venha receber informações que venham colocar lixo sobre nós. Todo lugar onde tem lixo é um lugar que ele fica... Se não for um depósito de lixo, ele está sendo utilizado para a função errada. Então, nós somos livres. Nós somos livres, o Senhor já pagou um alto preço, Ele já nos libertou completamente. Então, vamos retirar todos esses conceitos do passado, todos esses lixos, para que a gente seja livre na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, que a gente venha receber o entendimento espiritual do que diz a restauração da porta do monturo nas nossas vidas. Amém? Em Gênesis 1:26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move na terra. Queridos, da mesma forma que os muros de Jerusalém foram reconstruídos no formato original, a nossa vida já foi restaurada no mundo espiritual no formato original. Então, nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor e com o caráter do Senhor. Onde nós passássemos, para onde nós formos passar, a gente vai refletir a glória do Senhor. Então, quando eu restauro também mais essa porta, eu pego ferramentas para voltar para o meu caráter original. Nós fomos criados para reproduzir o caráter de Cristo, para reproduzir os nossos filhos e para reproduzir filhos espirituais e pessoas por onde nós passarmos, para que a gente venha reproduzir o quê? O caráter de Cristo. Então, é só para fazer esse paralelo em relação à restauração dos muros. O Senhor espera que a gente mude a mentalidade. E para isso a gente vai tirar todo o lixo, toda a informação velha. Vocês não têm aí um versículo que está em Romanos 12:2? Para que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos para o ponto 1? Restaurando a porta do monturo, retirando o lixo do passado. Como já falei, quem era Paulo? Ele era um fariseu, ele era estudado, Paulo tinha muitas informações, ele era muito respeitado. As pessoas, os cristãos convertidos tinham medo de Paulo, porque sabia que ele era perseguidor, que ele era um dos principais. E ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um sábio, também fariseu. E chegou no momento que a sabedoria dele, o conhecimento dele, tudo que ele cria, impedia ele de ver ao Deus verdadeiro. Então, por ele não conseguir retirar da vida dele os conceitos antigos, gerava morte. Para ele e para quem aqueles que eles perseguia. Então, quando eu não consigo retirar os meus conceitos anteriores, eu ouço a palavra bate no meu peito
e ela vai embora, porque os meus conceitos são mais fortes do que aquilo que eu estou ouvindo em relação à palavra de Deus. Só que Paulo teve um encontro com Jesus. Foi necessário que ele tivesse esse encontro com Jesus, perdeu a visão. E quando ele perdeu a visão, ele foi orar. Interessante. Ele foi orar e Jesus se revelou a Ananias, falou, olha, Paulo está orando. Ele está orando. E ele, para mim, é um escolhido para que vá anunciar a minha palavra aos gentios. Então, muitas vezes, nós estamos cegos. E se a gente for orar, a gente vai receber do Senhor Jesus alguém para vir e tirar as escamas dos nossos olhos. Para que a gente pare de ser perseguidor e seja aqueles que vão pregar para os gentios. Nós somos esses que vamos hoje pregar para os gentios através de uma vida sem escamas nos nossos olhos. Mas daí, depois disso, que as escamas caíram, ele falou, eu abro mão de tudo isso. Olha o que está escrito aqui em Filipenses 3, 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar por perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a surpresa grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, quando ele passa a abrir mão de tudo isso, ele começa a receber revelação. Ele teve um encontro, teve as escamas caídas e começa a receber revelação do Senhor. Em nome de Jesus, que a gente venha ter essas escamas retiradas dos nossos olhos, para que a gente receba revelação e que mostre para dentro do nosso coração o que é lixo que está me impedindo de viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Deus tem para cada um de nós essa mesma plenitude. Nós somos pequenos cristos, Ele nos restaurou, Ele é nosso irmão mais velho, e que a gente venha ter esse mesmo caráter. Amém? E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, e a nossa própria justiça procede do nosso passado, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo precisou abrir mão. E eu quero falar com vocês de alguns itens, até anotei algumas coisas no boletim, que são referentes ao nosso passado, que nos impedem completamente de receber a palavra de Deus. Nos impedem também de ter um casamento próspero. Nos impedem de relacionar com pessoas de forma normal. Porque quando no passado, pessoas foram abusadas, não sexualmente, mas abusadas por palavras. E a gente faz aqueles votos interiores e fala assim, nunca mais ninguém toca na minha vida. Isso é um lixo. Isso é um lixo, porque a nossa alma é esse espaço, é como se fosse meu galpão lá, que está cheio de coisa, que está difícil de tirar. Então, essa é a nossa alma. Cada uma dessas informações a gente vai jogando na nossa alma, jogando na nossa alma, jogando na nossa alma. E a gente não vê isso sempre. A gente só vê quando é tocado. A gente fala de enigma interior e sinal exterior. Nós temos enigmas, e esses enigmas muitas vezes são lixos. Nós estabelecemos modelos de pessoas. Com esse mundo hoje que a gente vive, então, qual que é o modelo certo, né? Qual que é o estereótipo que a gente coloca dentro da gente? Isso é um dos lixos que nos impede de fluir na presença do Senhor. Memórias do passado que não queremos tocar. Sabe aqueles assuntos que você não quer tocar de jeito nenhum? Como é que foi sua infância? Como é que foi o seu relacionamento? Como é que foi? Eu não quero tocar. E muitas vezes a gente tem que chorar na presença do Senhor, confessar isso e tirar isso para que a gente tenha essa liberdade completa na presença de Deus. Amém? Experiências do passado, relacionamentos familiares, a nossa formação religiosa. Eu pus aí voto secreto de novo. Nossas emoções. E tem um lixo que vive com grande parte da humanidade, e muitas vezes eu me pego com ele também, a falta de perdão. Isso é um lixo do passado, que vai me atrapalhar no presente e vai matar o meu futuro espiritual. Nós somos seres espirituais e o Senhor nos chamou para isso. Então, quando a gente começa esse processo de restauração dessa porta, a gente vai abrir essa porta quando precisar queimar o lixo, a gente vai fechar para que não entre. Amém? Vocês estão sérios? Eu pus um ponto que está no boletim, é nós mesmos.
Quando éramos mais novos, a gente tinha uma autoestima, né? Tinha aquele cara que era o garotão na escola, daí achava que ele era o cara, daí quando ele se casou, ele continua achando que ele é o garotão, né? Ele não amadureceu nesse sentido. Lixo, lixo, a gente tem que passar cada fase. Mesma coisa para as meninas. Tem coisas que a gente tem que simplesmente descartar para que a gente viva o melhor do Senhor. A gente não pode. Se Paulo abriu mão de tudo, por que nós não vamos abrir mão de tudo? Eu quero ser um instrumento vivo como Paulo foi. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu aprendi o seguinte, eu não vou nem falar eu quero, eu falei, eu sou igual Paulo foi, em nome de Jesus, e isso é profético que a gente recebe. Nós vamos nos posicionar e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Se Ele já nos deu, por que eu vou falar eu vou ser? Eu sou, vou tomar posse. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdotes reais. Nós vamos viver dessa forma, amém? Ai, ai. Lixo, como o próprio nome diz, não deve ser guardado, mas sim descartado e queimado. Aqui na América, a gente tem, onde a gente mora, a gente tem a coleta de lixo 2 vezes por semana, né? Uma semana recolhe os reciclados e o lixo, na outra semana é só o lixo mesmo. Imagina o problema que deveria estar tendo na cidade sem essa porta. Vai acumulando, 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 acumulando. Onde tem lixo, tem bicho. Onde tem lixo, tem bicho. Então, se tem lixo do passado nas nossas vidas, tem bicho. Tem bicho. Sabe onde estão esses bichos? Na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. E sabe para que serve bicho? Para nada, só para atrapalhar mesmo e matar as nossas vidas. Aquele que não renova a mente, persegue e mata os outros. Amém? Restaurando a porta do monturo, retirando o lixo do presente. Lixo é uma coisa que se produz sem a gente mesmo perceber. A gente vai, compra alguma coisa, cozinha alguma coisa, tem lixo. Compra uma roupa, tem etiqueta. E vai gerando lixo, gerando lixo, gerando lixo. Se nós não gerenciarmos e não colocarmos para fora, a gente vai virar igual aquele monte que está ali na Powerline com a Sempo ali. Um monte de lixo. Lá é o lugar específico para o lixo, que ali o lixo é reciclado, queimado, é reaproveitado, é destruído. Lá é o lugar de gerenciar lixo, não na nossa alma. Imagina que a nossa alma seja um pendrive e tenha uma certa capacidade. Qual a quantidade de informação passada? Pense aí, vocês, cada um. Qual a quantidade de informação passada que impede você fluir no melhor de Deus em todos os seus relacionamentos, inclusive com Deus? Inclusive com Deus. A gente conversa com pessoas, e eu também sou uma pessoa, inclusive, e tem hora que eu me pego com conceitos velhos, eu estabeleço na minha cabeça modelos e falo, poxa, está errado porque não é assim. Mas quem disse que tinha que ser assim? Foi a palavra? Não foi a palavra, é conceito do mundo. A gente precisa renovar completamente a nossa mente para que o Senhor venha mover. E eu quero, em nome de Jesus, que hoje a gente venha conseguir remover muito lixo do passado para que a gente venha viver bem no presente, que a gente venha gerenciar essa porta no futuro, em nome de Jesus, amém? Em Gálatas 5:22, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Eu vou conseguir restaurar a porta do lixo no meu presente, tendo o fruto do Espírito. Só que se eu não conseguir retirar o velho, eu não vou conseguir adquirir o novo, que é o fruto do Espírito. Quantas vezes você se pega tendo atitudes do passado, e depois que você tem essa atitude, você fala, meu Deus, foi de novo? Foi de novo? Qual a direção que o Senhor passa para as nossas vidas quando a gente tem atitudes repetidas em relação ao nosso passado? Para que a gente confessa, para que a gente pare, para que a gente pause, em foros adequados. Não é sair abrindo, não. Em foro adequado, fala, estou tendo dificuldade, identifiquei esse lixo na minha vida. Vamos orar comigo? Amém. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas que essas atitudes velhas tenham que parar de uma vez por todas, porque o Senhor quer refletir a glória dele em nossas vidas. Amém? Quem está entendendo?
Em relação à fruta do Espírito, isso fala muito comigo, porque quem me conhece, se algum amigo meu ver isso aí, vai falar, esse cara está doido. Esse cara está doido, porque esse não tem domínio próprio de jeito nenhum. Vocês me conheceram o Márcio um pouco transformado, já falei isso algumas vezes, mas é só o Espírito Santo para dominar o nosso temperamento. Amém? Mansidão, domínio próprio. E quanto a essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aquele que tem o fruto do Espírito é espiritual e sabe discernir os ataques. Quando eu caio em alguma atitude minha do passado, automaticamente eu começo a receber lixo e o processo começa tudo de novo. Tudo de novo. É igual apertar um reset. Apertei um reset. Poxa Deus, pisei na bola de novo. Aperta o reset, começa. Vamos restaurando essa porta, vamos colocar a fechadura de novo, vamos levantar essa porta, vamos abrir e vamos fechar. Porque eu não quero mais ter as características do velho homem. E o lixo entra por obras da nossa carne. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Se eu pegar só esse versículo aqui, que é o versículo 20, e a gente pausar nele e começar a analisar nossas vidas com detalhe, com calma. Vamos fazer. Como é que está a nossa porta do presente? Como está a discórdia? Os ciúmes? Não que eu seja. Não que eu seja, né? Nunca fui, né, Preta? Não, é. Minha filha querendo morar fora, eu falei, de jeito nenhum, né? Eu já falei aqui do outro domingo, né? Eu falei, como é que eu vou ficar longe de você, né? Isso é ciúmes, né? Daí depois eu liberei. Falei, Deus, seja feita a sua vontade, mas meu desejo é esse. Então, ciúme é lixo. Ciúme é lixo, porque aquele que confia no Senhor, descansa no Senhor, ele ora, ele sabe que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, né? Então, tudo pertence a Ele, amém? Egoísmo. Egoísmo é uma coisa muito interessante. Muito interessante. Se nós vencermos o egoísmo, a gente está pronto para fazer o reino de Deus. Essa é a chave, é a luta do nosso eu. É a luta do nosso eu. Paulo venceu o egoísmo porque ele sabia demais. Ele sabia demais. Então, aquilo que a gente acha que sabe demais, a gente tira. E aquilo que a gente acha que a gente não quer tocar, a gente tira também. Amém? A inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Em Jó 3,31, ele falando assim, fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Ou seja, ele estava querendo, mais uma vez também, matar a vontade da carne. Nós temos desejos loucos que vêm na nossa cabeça que ninguém entende. E daí ele tem que falar, poxa, eu fiz um pacto com os meus olhos, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Quem falar que não tem, daí se enquadra em outro lugar que tem aqui. Né? Então, o que a gente precisa, na mentira, o que a gente precisa é simplesmente combater essas setas. Agora, se a gente estiver fraco, se a gente estiver com brecha, a hora que vier essa seta, você fala, tô bonito, hein? Acontece. Daí eu lembro qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. O meu propósito não é que o cara fique vivendo a vida do Rick Martin. O propósito que o Senhor tem para as nossas vidas é que eu venha reproduzir o caráter dele. Mas eu tenho que combater, porque esse lixo do presente, ele entra a todo tempo em nossas vidas. Amém? A carga de informações que recebemos, que tem que ser descartadas nos relacionamentos, forma de lidar, desprezar, afronta, manter os pactos, manter a fidelidade. No trabalho, a gente recebe muita informação negativa. Já falei algumas vezes aqui, vou falar mais uma vez só para exemplificar.
Eu trabalho na construção. E o que a gente mais ouve na construção antes de qualquer palavra, tem uma palavra, um palavrão. É palavrão, é palavrão, é palavrão, é palavrão, é palavrão. E se eu não tenho o fruto do Espírito, vai chegar numa hora que eu vou estar... Quer saber de uma coisa? Estou no meio desses poucos aqui e vou agir igual. Ó, não estou chamando os outros de pouco. Me perdoe, em nome de Jesus. Mas... ai, ai, ai. Nós tomamos o formato do mundo se a gente não estiver firme na rocha, se a gente não estiver firmado e tendo a certeza daquilo que o Senhor chamou as nossas vidas. Então, o lixo chega a cada dia, a cada dia. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava em casa, eu falei que ia falar para a Luma, para a Luciana e para a Carol, e elas estavam assistindo um filme. E eu deitei para assistir, daí eu já peguei logo o travesseiro, porque eu não assisto, né? Daí, elas estavam na sala, eu também estiquei lá o sofá, peguei o travesseiro, dormi. De repente, tocou o telefone da Luciana, de repente, que eu falo depois de 1 hora e tanto, o filme estava 3/4 já. Eu abri o olho, a hora que eu abri o olho, tinha uma mulher de sutiã, cinta liga, pulando em cima do cara. Aí fala, poxa, pastor, que coisa feia você falar um negócio assim. Eu falei, meninas, o que vocês estão assistindo? Elas ficaram vermelhas, puseram o filme para frente. Daí falou, pai, isso acabou de acontecer. E eu falei, ainda com a pastora. Então, Jesus fala assim, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos nesse mundo, a gente vai ver as coisas. Nada vai impedir, mas eu fiz um pacto com os meus olhos. Não só porque eu não vou olhar para as moças, não. Para qualquer outra coisa, igual Jó. Eu tenho um pacto. Então, se eu ver alguma coisa, eu vou desviar o meu olhar. Né? Quantas vezes você está num lugar, a pessoa te olha de novo. Estou bonito. Então, você fala, meu Deus do céu, daí vem a memória, aquilo que dá esperança, o fruto do Espírito. Não. Daí quando a gente vai para o espelho, a realidade vem na nossa vida. Mas nós temos que lembrar quem nós somos. A gente recebe esse lixo. E quer saber de uma coisa? A vaidade, ela é terrível. Quem não gosta de ser bem admirado? Fala, poxa, você está bonito. Você está bonito. Todo mundo gosta. Então, às vezes, um olhar desse não quer dizer uma traição, não quer dizer nada, mas quer dizer, houve uma admiração. A gente passa a se sentir bem. Só que a gente tem que colocar tudo isso de lado e lembrar que a gente tem um propósito maior. Lixo. A gente assiste jornal, tem muita informação e é necessário. Nós precisamos ser um povo informado também, viu, gente? Falta de informação é triste. Nós temos meios de tecnologia nas nossas mãos e tem muita gente que não sabe o que acontece no mundo. Nós precisamos nos informar. Não pode estar despercebido pelo que está acontecendo no mundo. Mas nós temos que ter o freio, o filtro, que é o fruto do Espírito. Eu preciso disso, eu preciso aplicar na minha vida. Ter certeza do meu posicionamento em Cristo. Trânsito é brincadeira, né? Meu negócio coisou aqui. No trânsito, o mundo é hostil. As pessoas passam e te fecham, e daí você vai ficando irritado. Um te fechou, 2 te fechou, 3 te fechou, o 4 você fala, peraí, agora é minha vez. Agora é minha vez. Qual que é a nossa posição? Nós somos sal da terra e luz do mundo, amém? Em Salmos 119, versículo 8 a 11, diz assim, olha o salmista dizendo ao Senhor, obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Olha a resposta. Qual que é a resposta? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Depois, eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E olha a palavra-chave para repulsar todo o lixo das nossas vidas e do presente. Guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Nós precisamos restaurar essa porta. Nós precisamos restaurar essa porta. Eu quero falar de novo sobre o versículo do tema da palavra, onde diz que essa porta foi restaurada e ela tinha trancas. E na parte B do versículo diz assim, ele a edificou
e lhe assentou as portas com ferrolhos e trancas. Tudo que está na Bíblia tem um propósito. Nenhuma palavra, nenhuma genealogia está ali à toa. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Ele faz tem um propósito específico. Então, se essa porta tinha ferrolhos e trancas, é porque ela tinha que ser fechada também. E eu quero que a gente aprenda, e eu quero aprender na minha vida, que abrir a hora que ela precisa ser aberta e fechar a hora que ela precisa ser fechada nas nossas vidas. Amém? O ponto 3 diz assim: restaurando a porta do lixo para o futuro. Em Efésios 6, de 10 a 18, vai estar falando sobre a armadura de Deus. E o interessante é que quem está ministrando a igreja de Efésios é o mesmo Paulo, que estava lá atrás perseguindo e matando a igreja. Foi aquele que abriu mais igrejas. Foi através dele que o evangelho foi espalhado sobre aquela região da terra naquela época. E hoje é através de nós. E ele estava ministrando aos Efésios, no capítulo 6, ele diz assim para os Efésios: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe, nós temos facilidade em nominar o nosso problema a pessoas, e a nossa luta não é pessoal, a nossa luta é completamente espiritual. E o inimigo se move por princípios espirituais. E quando eu não tenho o fruto do Espírito, eu quebro o princípio, dou direito legal, ele vem na minha vida e faz graça. Agora, quando eu submeto aos princípios do Senhor, eu tenho essa porta fechada. A gente precisa saber disso o tempo todo. A gente tem muita facilidade de começar a lutar um contra o outro, e não é isso que o Senhor espera das nossas vidas. O Senhor espera que a gente entenda, tenha discernimento suficiente de saber que a nossa luta é espiritual, para que a gente feche essa porta no mundo espiritual, para que não tenha direito legal de agir nas nossas vidas. Se nós pararmos e orarmos para cada uma das circunstâncias que a gente está passando, nós vamos ter êxito, porque o Senhor já nos deu, nele, todas as coisas já foram restauradas. Todas as vidas já foram restauradas nele. Não vão ser, já foram, mas é questão que está no Kairos, e a gente tem que trazer para o Cronos e aplicar nas nossas vidas. Vamos aplicar nas nossas vidas, amém? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Agora vem a armadura de Deus. Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Ou seja, aquele que mentia, não mente mais. Parte da armadura. Quer não tomar flechada? Chega de mentira, caráter velho, característica do passado. Nós somos muito confrontados nessa terra, porque a gente precisa fazer muita legalização, documentação e tudo. E falo, meu Deus, e agora? Se eu disser o que vai acontecer? Né? A verdade prevalece, a gente fecha o mundo espiritual e o sobrenatural acontece nas nossas vidas. Porque nós estamos vestindo o quê? É a armadura de Deus. Se está na palavra, está escrito. Amém, eu creio. Agora, sem jeitinho. Eu já falei que, culturalmente, eu vim do Brasil e, não vou falar da nação, mas de mim, eu tinha o costume de levar vantagem. E o Senhor vem restaurando nisso. A verdade doa a nós mesmos para que o princípio da palavra não venha a ser quebrado em nossas vidas. E o prejuízo é muito maior. Isso é parte da nossa armadura. Imagina, se eu mentir, eu estou tendo a minha armadura furada, se vier uma flecha vai entrar na minha vida. É sério demais. A gente não está falando de uma coisa simples. Couraça da justiça. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Quer ter a armadura de Deus? Vamos falar
do Evangelho da Paz. Vamos viver o Evangelho da Paz. O Senhor tem para a gente um ciclo completo, que a gente vá, faça discípulo, ensine a guardar, e nos deixou uma promessa, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Mas isso é parte da armadura dele. Então, o pregar não é para pastor, somente. O pregar não é para evangelista, somente. Não é para apóstolo, para bispo, para mestre, para evangelista. Pregar é para todos. Cada um de nós temos esse dom, nós já recebemos. E isso faz parte da nossa armadura. Como está a nossa armadura no sentido de pregar o evangelho da paz? Quanto de paz nós temos dentro de nós quando nós chegamos em um ambiente, né? Chegamos em um ambiente de briga, não sei, eu estou doido para chegar lá, daí eu vou chegar brigando, né? Ou para apaziguar, né? Como é que era no passado, Gustavo? Né? Então, quanto de paz tem dentro de nós? Quando a gente chega no ambiente, o ambiente é transformado pela paz do Senhor, ou fala assim, ih, rapaz, lá vem Márcio. Lá vem Márcio. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que está a palavra de Deus? Como é que está a espada do Espírito nas nossas vidas? Se nós formos para uma guerra, nós vamos levar flechada. Se nós formos numa guerra, nós vamos conseguir dar flechada? Vamos conseguir dar a espadada? Temos ganhado, temos perdido as batalhas? Como está a nossa porta do passado? Conseguiram pensar em alguma coisa? Conseguiram identificar alguma coisa que impede vocês de fluírem? No relacionamento entre amigos, entre pais, entre marido e mulher, nós somos muito roubados nessa área. O sonho do Senhor é restaurar as famílias, para que famílias fortes restaurem outras pessoas, para que se tornem famílias fortes. Nós somos a família do Senhor. E o inimigo lança seta nos relacionamentos matrimoniais, destrói a família, destrói o casamento, destrói a estrutura das crianças. As crianças crescem com enigmas. Isso é tudo artimanha do inimigo. O Senhor veio para... O Senhor quer nos curar completamente, igreja, em nome de Jesus. A gente precisa ser restaurado por completo, para que nenhuma dessas setas mais nos paralise, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos restaurar esse muro, nós vamos restaurar essas portas, e a gente vai ter convicção e certeza do significado espiritual de cada uma dessas portas nas nossas vidas. Porta que é para abrir, porta que é para fechar. Mas a gente precisa entender que cada uma delas traz um ajuste, traz uma direção para as nossas vidas. Amém? Ore em espírito em todas as ocasiões, com toda oração, súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Quero já concluir e quero orar com vocês. O Senhor quer restaurar a porta do lixo nas nossas vidas, tratando o nosso passado, preparando o nosso presente e protegendo o nosso futuro. Depende de nós abrirmos a boca, nos prostrarmos diante dele, confessarmos os nossos pecados, para que ele venha ao nosso favor. Nós carregamos pesos desnecessários. Quantas vezes a gente vem ao culto e já chega aqui com o coração apreensivo, porque tem alguma coisa que está nos prendendo lá atrás. E quando a gente tem sonhos com coisas do passado que foram ruins, e esse sonho dá uma satisfação boa, é muita luta que nós temos na mente, e a gente vai vencer todas essas lutas em nome de Jesus, para que a gente venha a ser completamente restaurado pelo Senhor. Mateus, olha a solução para aquele que identificou que tem lixos do passado, do presente e do futuro. Jesus falando. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso.
Tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se a gente está carregando um jugo pesado, a gente precisa só se achegar ao Senhor, num ato de quebrantamento, nos prostrarmos diante dEle, trocar nosso jugo e nosso fardo, e pegar todos os princípios que Ele ministrou nas nossas vidas, através do exemplo do nosso apóstolo Paulo, que abriu mão daquilo que ele sabia, para que o reino fosse estabelecido na vida dele, adquirindo o fruto do Espírito, com mansidão, para que isso venha a ser um escudo em nossas vidas, para não recebermos mais as setas desse mundo complicado, desse mundo caído. Nós vivemos num mundo caído, mas nós somos aqueles que temos que fazer a diferença onde nós estivermos. Mas como que as pessoas vão saber se nós realmente somos de Deus? Através do fruto do Espírito. Se alguém vem aqui, traz a palavra de Deus, ministra, daí chega ali fora, eu estou chutando a criança, batendo no cachorro, empurrando a esposa, esse é fruto do Espírito, de porco. É muito sério o que o Senhor tem para as nossas vidas, é muito sério. O Senhor quer nos restaurar para que as pessoas venham nos reconhecer de longe. Vai ali uma pessoa de Deus. Então, em nome de Jesus, que a gente venha, nesse dia de hoje, com essa pequena palavra, conseguir retirar todo o lixo do passado que nos impede de fluir. Se nós estamos enxertados na videira verdadeira, nós estamos recebendo alimentos necessários de Jesus para nos manter de pé e nos tornar frutífero. Se nós não estamos frutificando ainda, existem coisas que precisam ser retiradas das nossas vidas. Eu quero fazer um apelo à igreja, que nós venhamos orar. Eu vou pedir para os pastores, para meus irmãos, que a gente vai orar, dar um toque em cada um, e profeticamente nós vamos tirar principalmente os lixos do passado, aonde mais nós somos roubados. E aí, com isso, a gente vai colocar em pé essa porta, a porta do lixo. Vou gerenciar da melhor forma, para que não mais venha lixo para a minha vida, não mais venha lixo. A armadura de Deus vai estar completa na minha vida. Não mais mentira, não mais frutos do passado. Amém?